Fala pessoal, tudo beleza? Aqui é o Nick trazendo mais um vídeo aqui pra vocês. E se liga pessoal, trazendo mais um Nick Nerd Biografia aqui no canal Nick Nerd. E hoje não poderia ser diferente. O biografia de hoje é sobre uma pessoa assim, ó. Mesmo depois de já ter falecido, eu me inspiro muito nessa pessoa. Eu quero ser muito que nessa pessoa, que é essa pessoa que está aqui, ó, enfeitando a minha camiseta aqui, a mais nova camisa do canal, que é o Mestre Stan Lee. No vídeo de hoje eu vou falar toda a história, toda a trajetória do mito dos quadrinhos, né? O gênio dos quadrinhos. Então já puxa uma cadeira, pega uma pipoca, pega uma bebida e já deixa aquele like casca grossa aí no campo dos comentários. Valeu? Valeu? Já comenta aí qual é o próximo biografia que vocês querem ver aqui no canal, beleza? E também já se inscrevam aqui para não perder os próximos vídeos, beleza? Então bora pro vídeo e agora sim, puxa a vinheta! Stanley Martin Lieber nasceu em Nova York, nos Estados Unidos, no dia 28 de dezembro de 1922. Possui 2 filhos e sua ocupação é ator, escritor, editor, produtor. Cara, o cara fez um monte de coisa. Vamos ser sinceros, Stan Lee é um mito, cara. O cara fez muita coisa. Filho do casal Jack e Célia Lieber, né? Um casal de imigrantes que vieram da Romênia, né, para os Estados Unidos. Ah, e detalhe, eles eram judeus, né? A família do Lee, né, a família do Stan Lee era bem pobre. Tão pobre que eles tinham que morar, de certa forma, numa espécie de quarto barra sala, né? Que só era esses 2 cômodos que tinha, de certa forma, nesse lugar onde eles conseguiram arrumar ali, né? Pelo menos tinha um teto sobre a cabeça, né? O Lee, ele tinha um irmão, né? E ele e o irmão dele dividiam o mesmo quarto, né? Mais ou menos um quarto desse tamanho aqui no meu. Eles dividiam o mesmo quarto e já seus pais dormiam num sofá-cama na sala, né? Porque era bem complicado, né, a forma ali deles viverem, né? Mas eles davam o jeitinho deles, né? Eles viviam lá no Bronx, né, na periferia lá de Nova York, num local bem complicado, né? Bem assim, né? Complicado mesmo. Bom, a adolescência do Stan foi bem bacana, porque desde pequeno, né, desde a adolescência dele, né, desde jovem, ele se interessava muito em escrever, né? Ele era muito bom escrevendo, fazendo histórias, e principalmente ele já sonhava no futuro em escrever um grande romance, né? Um negócio assim, ó, bacana. E nem ele sabia que mais pro futuro, né, o que o futuro estava aguardando ele, né? Porque o cara se tornou um mito dos quadrinhos, né? Por favor, cara, né? Toda essa trajetória dele é muito bonita, é muito linda, né? Tem uma mensagem muito bonita por trás, né? Inclusive, ainda na adolescência, aos 15 anos, ele se formou, né? O cara se formou muito cedo, né? Aos 15 anos, tendo que já trabalhar em seguida, né? E ele trabalhou fazendo obituários em jornais e também entregando sanduíches para os chefes, né? Os caras lá onde ele trabalhava, né? Ele fazia mais esse bico, assim, né? Ele fazia uns pequenos empregos, assim, né? O que dava ali ele estava fazendo, entendeu? Para vocês terem uma ideia de como era complicado naquela época, né? Mas em breve a gente, logo que a gente tá chegando ali na parte boa. Início da carreira do Stan Lee. Bom, com a ajuda do seu tio Rob, né, o seu tio Rob, Lee se tornou assistente em 1939 na editora Timely Comics, que na época era assim que a Marvel, né, a Marvel de hoje em dia, né, vocês estão ligados a Marvel Studios, né, Marvel, vocês estão ligados? Na época ela não se chamava Marvel ainda, ela se chamava Timely Comics na época, ela não tinha ainda toda essa forma, né? A gente não conhecia ela ainda como Marvel, né? Pra vocês terem ideia. Ela sofreu depois até um outro nome, né? Eles mudaram para Atlas Comics, tentando se adequar com a época, né? Porque estava bem competitivo, né? Histórias de romance, faroeste, né? Várias coisas assim estavam fazendo sucesso, né? E o gênero super-herói estava um pouco de lado. Mas depois a gente chega nesse momento. O primeiro trabalho do Stan Lee foi ao lado do outro mito dos quadrinhos, né? Foi o Jack Kirby, né? O Stan, junto com o Jack Kirby, né? Eles criaram o primeiro, né? O Stan Lee, ao lado dele,
eles criaram o Capitão América, né? O cara corajoso, o cara destemido, assim, né? O cara que se sacrifica pelo bem da nação, pelo bem do outro, né? O Capitão América é aquela figura, né? Aquele super-herói que a gente se espelha muito, né? Então, por isso que ele tem muito o dedo do Stan Lee, né? Porque o Stan Lee ele gostava muito disso. E em breve eu vou estar comentando mais sobre esse detalhe que o Stan Lee sempre colocou nos seus super-heróis, né? Um detalhe que fez mas toda a diferença mesmo para os seus super-heróis. Com a saída de Joe Simmons e Jack Kirby, lá numa época específica, após uma discussão, Goodman, que era meio que o cabeção, né, era o editor-chefe da Timely Comics na época, né, ele gerenciava, cuidava, né, tinha o dedo dele em tudo ali, né, ele pegou e chamou o Stan. Cheguei, Stan, cheguei, vem cá, vem com o tio. Eu tô vendo que tu tá fazendo um desempenho muito grande aqui na Timely Comics, tu é um estagiário ainda, que tal tu subir um pouco na patente, né? Subir um pouco mais aí no nível, no cargo. Aí o Stan nem acreditou, né? Não, vamos dar ali, né? Vamos dar ali pra não tomar ali, né? Vamos ver o que vai sair, né? Então, o Stan, né, com menos de 19 anos, já tava, né, um outro patamar dentro da Timely Comics, né? Porque o cara tinha visão, né? E o Goodman via isso no Stan Lee. Então, né, uma coisa ligou a outra, né? Então, Goodman pegou e chamou o Stan e já deixou ele como editor interino, né? O cara tava em outro patamar. Bom, o Stan Lee nesse momento, que ele tava na Timely Comics, ele não ficou por muito tempo, né? Porque por ele ser jovem, né, ele acabou pegando o exército. E aí quando ele entrou no exército, ele, né, não tinha muito tempo lá na Timely Comics. Então ele se afastou, foi pro exército, mas calma, ele não foi para nenhuma frente assim, né? Porque na época estava acontecendo um conflito chamado Segunda Guerra Mundial, meus amigos. Então ele não foi para a linha de fogo, calme, ele ficou mais na retaguarda. Porém, ele estava fazendo algumas coisas lá, né? E aí ele estava sendo, né, ele estava servindo praticamente eles lá para fazer a manutenção de pôsteres telegráficos, né? E aí depois ele subiu mais, né? Mais tarde ele foi transferido para filmes de treinamento, né? Tudo isso naquele período da Segunda Guerra Mundial, né? Então tava complicado, cara, tava complicado pro Stan. Em meados da década de 50, o Stan começou, né, depois desse conflito todo, ele voltou para Timely e escreveu muitos roteiros, ele escreveu muitas histórias, escreveu vários gêneros que ele gostava muito, inclusive faroeste e romance, né? O Stan tinha um carinho muito grande com isso e foi fazendo, né, e etc. A revolução da Marvel. No final dos anos 50, a editora rival, né, de certa forma, da Marvel, ou da Timely Comics na época ainda, que era DC Comics, eles dispararam lá em cima quando um dos cabeções lá da DC Comics fez a união de todos os membros que a gente conhece como hoje a Liga da Justiça, né? Isso mesmo, o cara juntou Flash, Mulher Maravilha, Batman, Superman, Lanterna Verde, Aquaman, a patota toda, criando uma das super equipes mais famosas dos quadrinhos, que é a Liga da Justiça. Aí o Goodman chegou pro Stan e deu, né, mandou a lata para ele. Stan, vem cá, meu querido. Eu preciso que tu crie também uma super equipe de super-heróis pra, né, a gente tentar, pelo menos, chegar no patamar dessa tal Liga da Justiça aí da outra editora. Aí o Stan Lee falou, não, beleza, chefinho, vamos dar um jeito aqui. Mas era num período que o Stan tava querendo ir embora, né? Ele não, né? Porque ele tava meio cansado. Aí a esposa dele, né, que tem um papel fundamental nessa mulher, é casca-grossa demais. Ela pegou e mandou na lata ali pro Stan. Stan, antes de tu entregar os pontos, né, e de entregar, né, tudo aí pro cara ir embora, que tal tu criar uma história do teu jeito, né, da tua mente, uma história própria tua. Aí ele pensou, e ele tinha muitas ideias rolando na cabeça dele. Aí foi que ele, juntamente com o Kirby, né, o Jack Kirby, eles criaram o Quarteto Fantástico. E agora a gente chega no detalhe que eu tinha dito antes, dele colocar sempre em seus super-heróis o elemento fundamental, que era a falha de caráter, né, a falha social, que cada um tinha um defeito, e isso e aquilo, e eles não viviam mais
em cidades fictícias, assim, já era cidades de verdade, tipo Nova York, assim, tipo, era um mundo bem complexo, né, bem complexo. Isso fez toda a diferença, né, porque quando o leitor, né, os caras que liam história em quadrinho, compravam a história e liam, eles, cara, entrava dentro ali, né, tinha uma imersão maior. Então era outro nível, cara. O Stan conseguiu criar um negócio assim, ó, que nenhum outro eu consigo ver, né? Nenhum outro roteirista ou algo do tipo conseguia fazer, porque o Stan era o único que fazia isso, né? O cara tinha uma mente, tipo, muito grande. E aí explodiu, né? Quarteto Fantástico foi um fenômeno, né? Um fenômeno, né? Inclusive o próprio Ben Grimm, né? O Coisa, ele tinha uma falha de caráter ali, que ele não se aceitava, né? Da forma que ele era. Ele sempre se chamava de monstro, que ele era isso e aquilo. E aí que tá um ponto bem bacana, né? A gente se identificava ali. Quantas vezes a gente não se acha feio, né, dentro da sociedade, porque a gente tem medo que a outra pessoa não aceite o nosso jeito. Quantas vezes a gente não pensou isso? Eu já pensei várias vezes que eu não ia, né, me adequar à sociedade porque eu era isso, porque eu tinha uma espinha aqui. Né? Imagina o Coisa, que é um ser todo de pedra, né? Mas as pessoas depois começaram a ver ele com outros olhares, né? Então é um negócio muito bonito, cara. Cara, tem que bater palma pro Stan Lee, cara. Muito, muito bom. Ah, e nem preciso dizer que isso deu outra cara para Timely Comics, né? E nesse período, sim, que eles trocaram de nome para, né? Eles, como eu disse, eles trocaram também para Atlas Comics, mas não pegou muito bem. Aí eles voltaram para Timely Comics e depois eles foram para Marvel, né? Que significa maravilhoso em outras línguas, né? E pá, para vocês terem uma noção de como o Stan Lee estava não só crescendo, mas mudando a Timely Comics, né, a Marvel também, né, de certa forma, para um negócio assim, ó, que revolucionou a história dos quadrinhos, né. Mas você acha que eles criaram só o Quarteto Fantástico? Não, que aí começou a patota toda, né, começou a chegar a galera. Aí ele com o Kirby, né, o Jack Kirby, o Stan Lee e o Jack Kirby chegaram mais, e aí foram mais longe ainda, criando o Hulk, o Thor, né, os X-Men, Homem de Ferro, etc. Inclusive, nesse período também foi que o Stan Lee criou praticamente o mascote da Marvel, né, que até hoje é o mais famoso, o mais querido, inclusive eu gosto demais dele, que é o Homem-Aranha, né? O Homem-Aranha, para ele, foi o filho e sempre será o filho dele, né? O Homem-Aranha, assim, é o personagem que o cara mais se identifica, e se não que o cara mais se identifica. Em 1962, um novo super-herói da Marvel capturava o espírito de rebeldia adolescente mais que qualquer outro. Eu não conhecia nenhum super-herói adolescente e eu pensei, ao invés de um ajudante, por que o adolescente não pode ser o herói? Eu estava tentando pensar num novo poder e vi uma mosca rastejando na parede. E pensei que seria legal ter um personagem que pudesse escalar muros. Eu precisava de um nome. Pensei em Homem-Inseto, Homem-Mosquito. Nenhum deles era bom. Daí cheguei no Homem-Aranha. A história era familiar. Um rapaz tímido no ensino médio foi picado por uma aranha radioativa. Logo estava atirando teias por toda a cidade de Nova York. Era divertido e eu me identificava. O Peter Parker era do Queens e eu era do Queens. Eles lutavam em pátios de trem, tipo, eu passava em lugares assim a caminho da escola. Mas não eram apenas seus poderes únicos que faziam do personagem uma novidade. Literalmente, o cara adolescente, né, que tem medo muito de chegar nas gurias, né, que tem que combater o crime, tem que fazer isso e aquilo, né, se integrar à sociedade, isso, sofrer bullying, né, todo aquele lance que todo adolescente sofre, né. Então é um negócio incrível. Porém, nem tudo são flores, pessoal. Porque nesse período onde a Marvel estava fazendo, né, tava crescendo praticamente, né, eles estavam tentando ali com algumas séries animadas na TV, isso e aquilo, mas foi em meados dos anos 80 e 90 que a Marvel faliu. Mas antes disso, o Michael Jackson, o rei do pop, chegou pro Stan Lee, né, esse aqui da camisa, e perguntou o seguinte, se daria para ele interpretar o Peter Parker no cinema. O Stan achou muito estranho a ideia, e negou também, né? Não tem como tu ser o Homem-Aranha, né? Ele queria interpretar o Homem-Aranha e o Stan Lee falou, não tem como assim?
Aí o Michael Jackson falou, então eu compro isso aqui, cara. Vou comprar a Marvel. E aí o Stan Lee foi a loucura. Como assim, mano? Tu vai comprar a Marvel? Não é bem assim, vamos sentar e vamos conversar. Já imaginou Michael Jackson na pele do Homem-Aranha? Esse era um dos sonhos do rei do pop, revelados por Stan Lee, criador da Marvel. Mais do que isso, Michael Jackson teria cogitado comprar os próprios estúdios Marvel para poder ser aproveitado como ator em alguns dos filmes. Além do Homem-Aranha, ele sonhava em encarnar o professor Xavier, guru dos X-Men. As anedotas foram reveladas hoje pelo jornal inglês The Telegraph, a partir de uma entrevista feita com Stan Lee pouco antes da sua morte, em setembro do ano passado. Aí eu acho melhor ele tinha que ter aceitado essa proposta, porque a Marvel logo depois faliu, meus amigos, né? Ela faliu por causa de várias dívidas que ele tinha, e isso apertou muito a indústria, né? A indústria Marvel, tendo que vender muitos dos seus maiores super-heróis e equipes de super-heróis. Por isso que a Fox ficou com o Deadpool, Quarteto Fantástico, os X-Men, porque isso aconteceu. A Universal ficou com o Hulk, né, e o Motoqueiro Fantasma, se não me engano, e assim por diante, entendeu? Então por isso, né, a Sony ficou com o Homem-Aranha, né, então por isso que eles tiveram que dar os seus melhores super-heróis. E aí a Marvel ficou reclusa, né, ela ficou nas sombras, né, porque eles estavam, cara, eles tomaram uma rasteira, né, imagina tomar uma rasteira, a Marvel tomou essa rasteira. E aí depois, de muito tempo, eles lançam nos cinemas, né, a primeira adaptação feita pela Marvel, com um super-herói que ninguém conhecia, que hoje é cara da Marvel, né, o Homem de Ferro, cara. Né, o Homem de Ferro lá em 2008 arrecadou cerca de mais de 500 milhões de dólares, cara, sendo um dos mais, cara, que mais lucrou pra Marvel. E aí a Marvel teve uma ideia de criar um universo compartilhado a seguir desse filme, né? Interligando ali, com cenas pós-crédito, fazendo referência ali, pá. E aí foi todo esse universo que a gente conhece hoje, que já tem mais de 10 anos, né? Que a Marvel Studios, nos cinemas, foi criada, né? Bom, e falando de Marvel Studios, não poderia deixar de citar todas as aparições do mestre Stan Lee, né? Em todo filme da Marvel, vocês já estão ligados, né? Quem é fã da Marvel sabe que o Stan Lee, depois de um tempo, ele começou a aparecer em todo o filme. Homem de Ferro 1, 2, 3, Thor, Hulk, Vingadores, Homem-Formiga. Cara, mano, o Stan Lee apareceu em vários filmes. Então eu vou fazer aí um compilado para vocês.
Mas nem tudo são flores, pessoal. No dia 12 de novembro de 2018 foi o dia que o mundo, a internet, o mundo geek e nerd parou. Por causa que o nosso mito Stan Lee se foi, cara. Cara, quando eu peguei essa notícia, né, eu li essa notícia, eu não tava acreditando. Que o cara que eu me espelho até hoje, né, porque eu quero ser muito desenhista, roteirista, criar histórias, né, e também dublador, né. Cara, o cara se foi, velho. Foi uma dor, não só pra mim, mas todo mundo que acompanhou a obra, né, todas as obras dele. Cara, machucou demais, cara, machucou demais. Lee, aos 95 anos, morreu devido a um ataque cardíaco, seguido de uma insuficiência respiratória. Cara, isso aí acabou, né, acabou com a gente. Nós fãs da Marvel, nós fãs do trabalho desse grande herói, que com suas histórias conseguiu trazer vários conceitos bem legais, bem elaborados, né? Se você não leu uma história da Marvel ou não conhece nenhum personagem, né, que eu acho difícil não ter conhecido nenhum personagem assim que ele criou, né, um super-herói dele, cara, vai ter que dar uma pesquisada, porque eles são muito incríveis. Então aqui estão ali, aonde quer que você esteja, eu quero que você saiba que eu sou muito seu fã, eu gosto demais do seu trabalho. E um dia eu quero me tornar que nem você, um roteirista, um cara inteligente, que cria histórias fabulosas. É isso. Então, o meu tributo aqui é o Stan Lee. Stan Lee pra sempre. É isso. Forte abraço, fique com Deus, deixa o like, se inscreva no canal, e eu fui. Hi, heroes. This is Stan Lee coming at you. Want you to know, Marvel has always been and always will be a reflection of the world right outside our window. That world may change and evolve, but the one thing that will never change is the way we tell our stories of heroism. Those stories have room for everyone, regardless of their race, gender, religion, or color of their skin. The only things we don't have room for are hatred, intolerance, and bigotry. That man next to you, he's your brother. That woman over there, she's your sister. And that kid walking by, hey, who knows? He may have the proportionate strength of a spider. We're all part of one big family, the human family, and we all come together in the body of Marvel. And you're part of that family. You're part of the Marvel universe that moves ever upward and onward to greater glory. In other words, Excelsior!